paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aulinha. Vamos lá aprender mais um pouquinho, hein? Sobre o que está na palavra do Senhor. O mais importante, caminharmos na presença do Senhor, sabendo o que é obediência, sabendo o que é ser uma pessoa que acrescenta na vida das outras pessoas, amém? E mesmo pequenininho, mesmo crianças, vocês podem sim contribuir para que o mundo seja muito melhor, né? Para que a gente possa evangelizar, amar e cuidar do próximo, amém? E hoje a gente vai falar sobre Davi. Olha só, quem conhece Davi? Então, Davi foi uma pessoa muito especial mesmo, só que ele teve que superar vários desafios. Mas ele teve um amigo em especial, Jonathan. E aí, o que a gente vai aprender hoje aqui? Como ser um amigo especial. Como que a gente pode ser um verdadeiro amigo, né? E se o Senhor permitiu na palavra estar lá escrito sobre Davi e Jonathan, acreditem, crianças, é porque o Senhor deseja que sejamos verdadeiros amigos, né? E Jonathan era filho do rei. Olha só, crianças, que diferença de situação. Imagina uma criança que é filho do rei para uma criança que era cuidador de ovelha, de rebanho, né? Que vivia ali trabalhando, né? Sol a sol. Totalmente diferente a história dos dois, não é verdade? Pois bem, falando sobre os dois, vamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi, o rei não gostava muito dele. Ele passou a criar um rancor, foi desenvolvendo um certo ódio, uma certa mágoa, a ponto de querer destruir ele. Chegou a ponto de querer matá-lo, para tirá-lo do caminho dele. E sabe por quê, crianças? Por inveja, por maldade, porque ele achava que ninguém podia ser melhor do que ele. Ninguém, certo? E Davi era muito amado por todos, todos. Ele sempre foi amado. As pessoas gostavam do jeito dele. As pessoas admiravam a forma como ele vivia, a conduta dele, o jeito humilde dele, a simplicidade. E isso fazia com que o rei tivesse muita inveja dele, muita raiva, né? Mas o seu filho, Jonathan, era um menino especial. A Bíblia nos diz que, apesar de todos esses conflitos, Jonathan admirava seu amigo. Ele não tinha inveja de Davi. E eu vou contar um segredinho que está lá na Bíblia. Sabia, crianças, que ele sabia que Davi seria o rei? Pela regra, quem seria o rei é Jonathan, né? Que era filho do rei. Porém, pela vontade do Senhor, pela vontade do nosso rei Senhor, ficava determinado ali que quem seria o novo rei seria Davi. E Jonathan não se importou com isso, né? Vamos pensar, na maioria das pessoas, será que aceitariam normalmente? Acredito que não, né? Porque muitas vezes as pessoas crescem habituadas a acreditar que são melhores que o outro, que porque estuda ou porque tem uma condição financeira muito maior em lugares mais caros, que elas acreditam e são criadas para acreditar que são melhores que os outros, né? Mas não é assim que Deus trabalha. A gente tem muitos exemplos hoje de pessoas humildes que lutam, que trabalham, que sonham e que têm objetivos e que alcançam uma vida muito plena, debaixo das bênçãos do Senhor. São pessoas geralmente obedientes, tementes ao Senhor, né? E que lembra que o Senhor é seu amigo e que, apesar das circunstâncias, ele vai alcançar aquilo que ele almeja. Então, voltando lá na Bíblia, Jonathan sabia e aceitava
Ele via o potencial do seu amigo. E ele chegou a Davi, inclusive, e falou assim, vamos ser amigo para sempre? Em qualquer situação? Vamos levar essa amizade adiante? E quando se fala isso para um amigo, quer dizer o quê? Conte comigo, estarei sempre ao seu lado. E foi isso que ele fez. Davi, sendo rei, ele esteve ao lado dele. Jonathan não abandonou seu amigo. E detalhe, os dois decidiram entre eles que quem morresse primeiro, o outro cuidaria de sua família, de sua herança, né, na terra. Seriam seus netos, bisnetos, enfim, né? E isso foi cumprido na vida deles. Crianças, isso é pra gente pensar. Que vale a pena ser amigo. Existe sim amizade. Existe sim aquela pessoa com quem você pode dar a mão e seguir adiante. Basta você primeiro colocar o Senhor à frente. E se o teu amigo coloca o Senhor também acima dessa amizade, pode ter certeza. Nós somos humanos, somos falhos, mas dificilmente essa pessoa vai querer roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Somos falhos, todos nós temos defeitos. Às vezes a gente acorda mais bravinho, né? Às vezes tem dia que a gente não tá afim de muita conversa. Melhor não, hein, criança? Melhor acordar todo dia feliz. Todo mundo sempre buscando estar bem, né? Mas acontece que somos, sim, imperfeitos. Então, o que a gente precisa fazer? Ser amigos, respeitando a limitação do outro. Mas lembrando que um verdadeiro amigo, ele, acima de tudo, ele ama o Senhor, ele respeita o Senhor e ele torna vocês verdadeiros amigos debaixo da bênção. Amém? Fiquem com essa mensagem, reflitam sobre isso e cultivem as amizades. As verdadeiras amizades debaixo das bênçãos do Senhor. Amém? Deus abençoe e uma ótima semana para todos. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia, mais um domingo, com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma aula. Já estamos na lição de número 7 da revista Saber Mais, com o título Heróis do Antigo Testamento. A lição de hoje tem por título Um Herói Paciente. E nós encontramos o texto do dia lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa foi uma frase que Jó falou no meio da sua tribulação. A nossa lição de hoje, como eu já disse, vai falar sobre Jó e ele foi o herói paciente. O que será que nós temos vivido nos dias de hoje comparado ao que Jó viveu? Não é verdade? Passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas nada se compara àquilo que Jó passou. E a lição vai nos ensinar hoje sobre o comecinho. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, temente a Deus, um homem muito bom, e uma coisa muito interessante, além de tudo isso que Jó tinha, a Bíblia conta que ele se desviava do mal. Como é difícil, né, crianças, a gente se desviar do mal, saber que tem alguma coisa errada acontecendo e conseguir desviar daquilo, conseguir fugir daquilo. E a Bíblia conta que Jó era assim, e Deus via como Jó era. E também nós aprendemos na vida de Jó que Jó era um homem muito importante da sua época. Ele tinha muitos bens, tinha muitos gados e tinha também muitos filhos. Ele tinha 10 filhos. E ele era muito dedicado à sua família, ele tinha muito cuidado com seus filhos. Na Bíblia nós vamos ver que quando os filhos de Jó já eram grandes, eles se reuniam para fazer festa.
E eles passavam bastante tempo ali, toda noite, festejando entre a família. E logo que passava, Jó acordava bem cedinho e ele oferecia sacrifício a Deus se por acaso algum filho dele tivesse pecado. Então Jó se importava com tudo que tinha. Era muito rico, era muito importante, mas sabia que tudo aquilo que ele tinha era porque Deus tinha dado. Então ele não deixava passar tudo que Deus tinha dado para ele. Ele colocava sempre diante de Deus. E o diabo, o nosso inimigo, vendo tudo isso, achava que Jó era assim interessado. Então um dia ele foi falar com Deus e acusar Jó diante de Deus. E pediu então para Deus permissão para tocar nos bens de Jó. E aí começa toda a tristeza da vida de Jó. Jó perdeu os gados, perdeu os empregados, perdeu tudo que tinha, inclusive todos os filhos. A casa onde eles estavam reunidos desabou e todos eles morreram. E mesmo com tudo isso, Jó não pecou. Jó não falou mal de Deus. Jó disse assim: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó mostrava com as suas atitudes, com as suas palavras, que ele realmente acreditava que tudo que ele tinha era porque Deus estava no controle de tudo e Deus permitia todas as coisas. Não satisfeito, o inimigo voltou então até Deus e pediu permissão para tocar na pele de Jó, nos ossos de Jó. E Deus então permitiu. Só não permitiu que tirasse a vida de Jó. E Jó, de um homem rico, poderoso, conhecido, ele ficou doente, cheio de ferida, e na Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha. Então imagina a situação. E Jó tinha alguns amigos que quando vieram conversar com ele nem reconheceram que era Jó, de tão terrível que estava a situação dele. E Jó não entendia então o que estava acontecendo. Os amigos começaram a acusar Jó de ter pecado, falando: você está assim, Jó, porque você pecou. Mas Jó não entendia. Então Jó questionou Deus e Deus ficou bravo com Jó. Falou para Jó que Deus tem o controle de tudo. E então Jó reconheceu o poder de Deus, a grandeza de Deus. E sabe o que Deus pediu para Jó fazer, crianças? Deus pediu para que Jó orasse pelos amigos que tinham acusado Jó. E Jó não fugiu daquilo que Deus pediu. Jó orou pelos seus amigos e Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Deus deu mais para Jó do que ele tinha. E nós aprendemos com a vida de Jó que em todo tempo nós devemos ser fiéis a Deus. Não importa o que nós estamos passando, não importa a situação que a gente está vivendo, não importa o que os amigos estão pensando, a nossa comunhão com Deus tem que ser como a comunhão de Jó. Acreditar que em tudo Deus está no controle. Mas acima de tudo, nós devemos estar diante de Deus corretos, igual Jó. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus e ele se desviava do mal. Quando nós temos essas posições diante de Deus, Deus nos ajuda em tudo. Nós tomamos como base hoje a vida de Jó para aprendermos a sermos fiéis a Deus e ouvir de Deus que Ele se agrada de nós, como Ele fez com Jó. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Oi, bom dia para todos vocês, irmãos, a paz do Senhor. Nesse domingo, nós vamos estar aprendendo a lição de número 7, que tem por título A Vontade de Deus para o Namoro. Na nossa mensagem valiosa, nós já vamos encontrar qual que é a vontade de Deus
para o namoro, para a nossa vida. Nossa mensagem valiosa se encontra em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 4. E está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenai da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, a verdade aplicada para nós nessa lição vai ser que a vontade de Deus deve ser o principal objetivo de um namoro cristão, né? Existe um propósito celestial, existe um propósito divino, uma vontade de Deus para o namoro. E isso que nós vamos aprender na lição de número 7. No tópico 1, vai falar sobre você não é do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então, todos os padrões que está direcionando, que está encaminhando a sociedade, a seus colegas, que não está conforme a palavra de Deus, esses padrões são do mundo e a gente não tem que abraçar eles, a gente não tem que seguir eles. O que acontece? O namoro, o objetivo dele é para conhecer a pessoa. Nós se namoramos para conhecer o parceiro, a parceira. Você como adolescente é natural, né? Sentir atração pelo sexo oposto, menina por menino e menino por menina. É parte da nossa natureza, é parte do nosso crescimento, é parte do nosso ciclo de vida. Então, está tudo bem você sentir. Agora, toda etapa da nossa vida, ela tem um propósito e ela deve ser vivida no tempo certo, dentro da vontade de Deus. O único que a Bíblia fala é que a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, isso tem que ser o principal objetivo, nosso foco, nosso alvo na hora que a gente decidir namorar. Santificação em tudo. Santificação nesse relacionamento com a pessoa que nos está agradando, nos está gostando, estamos tendo sentimento por ele, por ela. Mas o que acontece? O namoro é para conhecer o caráter da pessoa, conhecer o objetivo da pessoa, conhecer os sonhos que a outra pessoa tem, e se você de fato quer viver, tem os mesmos sonhos, quer se submeter a isso. Para isso que o namoro não é para ficar beijando, esfregando, como nosso pastor sempre fala, mas é para conhecer o outro. E uma coisa importante na hora de escolhermos o parceiro, a parceira, é não escolher o jugo desigual. A palavra jugo significa contrato, aliança, pacto. E desigual, em alguns dicionários, tem por significado algo injusto. Então Deus nos fala, não faça pacto, aliança injusta, contrato injusto com a pessoa, principalmente que não professa a mesma fé. O jugo desigual, ele se estende para todas as áreas da nossa vida. Vai fazer diferença, não vai ser igual. Os dois não vão conseguir andar juntos se tem jugo desigual. Na fé, na economia, nos sentimentos, nos sonhos, nos projetos de vida. Então, por isso que é importante tomar cuidado. Não é simplesmente ir pelo coração, eu estou gostando dele e acabou. O que importa é o amor. Não. Porque num momento da vida, o amor não é que vai sustentar essa relação, sino a aliança que os dois façam para caminhar junto na presença de Deus, certo? E muitas das vezes, adolescente, você acaba namorando por falta de você faltar de sentir-se amado, por falta de você se sentir carente. Mas esse não tem que ser o objetivo do namoro. O namoro tem que ser uma antessala, sim, para o casamento. Nós namoramos para casar. Tem uma frase muito legal que fala, se você está namorando com uma pessoa, por exemplo, você menino, está namorando com uma menina, mas você não tem intenção de se casar com ela, você está namorando a mulher de outro homem. Olha que forte que é isso, você está namorando a mulher de outro homem. E adultério, fornicação, Deus não se agrada, Deus se agrada da santificação. Mas outra coisa importante que nossa lição nos vai ensinar é sobre saber esperar. Tem tempo para tudo. Você na idade que está como adolescente, está se formando, é interessante você
pensando na faculdade, né, antes de decidir, namorar antes de decidir. Se você de fato tem certeza que vai casar com essa pessoa, tudo bem. Mas se você não tem intenção de casar, você quer fazer faculdade, quer viajar o mundo todo, quer cumprir seus sonhos, então você está perdendo tempo. Você está criando marcas para a sua vida que lá na frente vão ter efeito negativo, né? Toda pessoa que passa por nossa vida, ela deixa marcas. Pode ser boas ou pode ser ruim. Então, guarde sua vida, guarde seu coração para a pessoa certa, que Deus possa se agradar na hora de você decidir, porque é você que vai decidir, certo? É você que vai escolher. Mas pense no seguinte, tem tempo para tudo. Agora, você adolescente, está na hora de você fazer faculdade, terminar a sua escola, fazer exercício, desfrutar com os amigos, viver sua vida de adolescente. Não fique queimando etapa, não fique pulando etapa. Tem tempo para todas as coisas, como a palavra de Deus nos diz. Então, fica aí a dica. Se você vai casar, se você pretende casar agora com 14 anos, com 15 anos, tudo bem, namore. Mas se você não pretende casar, espere o tempo certo de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? No dia de hoje a gente vai estar estudando a lição de número 7, né, dos adolescentes, de 14 a 17 anos. E a nossa lição de hoje a gente vai estar estudando sobre Absalão, né, um personagem bíblico, né, que apesar, né, de ter uma história com um fim trágico, né, tem muitas lições que a gente pode tirar, né, da história dele, né, da relação dele com o pai Davi. E é muito interessante a gente se atentar aos detalhes dessa história que estão descritas nessa lição, para que a gente não venha, né, cometer talvez os mesmos deslizes, né, que ele cometeu no seu relacionamento familiar. Então o nosso versículo-chave ele já começa nos dando um conselho, né? Ele fala assim: o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Isso se encontra em Provérbios 17, 25. O objetivo dessa lição é saber que a rebeldia não gera frutos e desagrada a Deus. Algo muito interessante nessa lição é que tudo começa, né, essa questão da rebeldia, né, de Absalão, mediante a falta de comunicação, né, familiar entre os irmãos, né, entre o próprio pai, né, Davi com o filho Absalão. A Bíblia deixa muito claro que Davi ele amava Absalão, né, como ele amava todos os seus outros filhos. Porém, devido a algumas divergências, né, entre eles, isso acabou, né, gerando uma certa inimizade conforme o tempo foi se passando, né? Então, algo que eu acho muito interessante nessa lição é que o tempo, né, às vezes a gente usa a expressão que o tempo cura todas as coisas, né? Mas, na verdade, nesse caso, ele piorou as coisas, né? Quanto mais Davi e Absalão eles deixavam de se falar, de se comunicar, né, de expressar o sentimento deles, isso foi agravando, de certa forma, aquela certa decepção e rivalidade entre eles, né? Então tudo acontece, né, quando Amnon, né, que é um dos irmãos de Absalão, ele acaba violentando, né, sexualmente a sua irmã Tamar, né? E nisso Absalão ele fica muito revoltado com aquela história. E ele esperava uma postura, né, de Davi, né, como pai, né, deles, para que ele pudesse, de certa forma, né, corrigir a atitude, né, desse um dos seus filhos. Porém, Absalão percebe que Davi ele não toma, né, essa postura e ele acaba fazendo justiça, né, com suas próprias mãos, a fim de vingar, né, de certa forma, o irmão e também o pai, né, fazendo com que o pai sofresse aí 2 vezes por essa atitude de Amnon. Porém, ele fica um tempo, né, afastado, cerca de 3 anos, do pai, sem comunicação nenhuma, e depois, né, ele não se contenta, né, com esse afastamento, né, e de o pai também não ir atrás dele. Ele volta, né, na intenção de roubar o trono de Davi. Então Davi ele passa a ter, né, um problema sério, né, tanto familiar quanto também da sua posição social como rei, e ele passa a enfrentar, né, dificuldades com seu próprio filho. Então aquilo causou nele grandes decepções, né, devido a essa rebelião. Então Absalão, vai falar no nosso tópico número 1, ele começa
a levantar certas pessoas, né, amigos, conhecidos, para se posicionar contra o rei, né, que era o próprio pai. Então ele fez, de certa forma, uma propaganda, né, dele como o rei de Israel. Então, a partir desse momento, ele começou a juntar aliados, né, e acabava desfazendo da imagem do pai, né, promovendo, de certa forma, uma certa rebelião entre o povo, para que, de certa forma, ele pudesse assumir o trono antes que o pai morresse. Então ele queria, de certa forma, acabar com o reinado do pai, não de forma honrosa, mas de forma vergonhosa, né? Então Davi ele acaba fugindo por um determinado tempo, porque Absalão já tinha colocado no coração dele que ele iria tirar a vida do pai para que ele pudesse assumir o trono. Então, nesse período, né, o exército, né, de Davi, ele se posiciona, né, em forma de defesa, de certa forma, porque Davi, ele disse que não queria o filho dele morto, né, porém ele se resguardou, né, ficou um tempo longe, para que até aquela situação se controlasse e ele pudesse voltar para Jerusalém. Porém, numa dessas perseguições, né, Absalão ele acaba sendo morto, né, ele acaba ficando preso, né, numa dessas fugas, numa árvore, e um dos soldados de Davi acaba matando ele, né, contra a vontade de Davi. Então Davi ele sofreu muito com isso, né, com essa rebelião do filho e também com a morte do filho, né? Então é uma expressão até muito interessante na revista que fala que essa foi uma das vitórias que Davi não teve motivo para comemorar, porque era o filho dele, né? Não era um inimigo, né, que de certa forma ele queria vencer, né? Ele queria que as coisas voltassem à sua normalidade, porém isso não foi possível a tempo, né? Devido a essa falta de comunicação, diálogo entre os próprios membros da família. Então, a própria lição, né, o título vai falar que Absalão ele foi um príncipe, né, sem reino, né? Porque ele não assumiu nem sequer a posição dele como príncipe, quando ainda ele era talvez um jovem, né? E ele acabou se afastando da família, e o que ele tanto lutou para conquistar, né? O tanto que ele almejou, que era o reinado do pai, ele nunca, né, chegou a conquistar. Então fica uma lição muito importante para a gente, né? De como que esse tempo, né, essa falta de comunicação entre Davi e Absalão e seus outros filhos só aumentaram, né? Só criaram mais raízes de amargura, né, de decepção, quando na verdade talvez seria um caso que eles poderiam ter se resolvido entre eles ali, e acabou tomando proporções inimagináveis, né, tanto para Absalão, Davi e todo o povo. É isso aí, essa é a nossa lição. Muito obrigado e bons estudos. A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo um breve resumo da lição número 7 da Revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nosso assunto é fundamental cultivarmos uma vida de oração. O texto áureo dessa lição diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. A introdução fala sobre enfrentamento das batalhas da vida. Não haverá como sermos bem-sucedidos nos desafios que a gente encontra pela vida sem que a gente observe, né, esse requisito de uma vida de oração. E isso por quê? Porque a Bíblia deixa claro que a oração é uma das armas espirituais poderosa em Deus. Nós não podemos nos esquecer e também nos furtar, né, da responsabilidade de orar, porque nós estamos fisicamente, né, nessa terra, mas existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual exerce influência sobre o mundo material. Para que a gente possa viver bem hoje, né, aqui na terra, nós precisamos cultivar uma vida de oração. O cultivo é o plantio, é alimentar, né? Então isso precisa ser uma prática
na vida do cristão. Né? Tem que ser cotidianamente, corriqueiro, conversar com Deus. Porque orar é falar com Deus. Há muitas vezes algumas pessoas que dizem não saber como orar, não sabem o que falar, né? Mas a gente não pode se esquecer de que Deus é o nosso Pai, conhece a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos anseios, né? As nossas preocupações, e o que a gente precisa nessa hora é conversar com Deus, abrir o coração para Deus. Né? A nossa vida, a gente vai fazer uma exposição da nossa vida para Deus. Eu vou falar das minhas necessidades para Deus, o que eu preciso, o que eu estou precisando, né? Não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, né? Na área espiritual. Eu tenho que falar com Deus a respeito dos meus irmãos, da minha família, pedir para Deus protegê-los, para Deus guardá-los, para Deus salvá-los, para Deus abrir a mente dos meus familiares, né? Abrir o entendimento dos meus familiares com relação à palavra de Deus, à salvação, né? Que eles sejam encontrados por essa palavra maravilhosa, convencidos por ela. Né? Eu preciso orar em favor da minha nação, do povo brasileiro. Né? Eu preciso orar pela paz, eu preciso orar por Jerusalém, por Israel. Né? São todas questões direcionadas através da Bíblia e que é simples, né, de seguir. O que nós precisamos fazer é dedicar-se a isso. Aí está a dificuldade, né? Fazer uma dedicação com relação à oração. Por quê? Como o próprio pastor Samuel Ferreira expõe claramente aqui, né? É difícil, muitas vezes, separarmos um tempo para isso. A gente prioriza as outras coisas e acaba deixando de lado esse contato com Deus. Veja, essa lição mostra o quanto é importante manter uma vida de oração. Por quê? Porque a exposição é o capítulo 12 do livro de Atos. E lá o texto discorre sobre o episódio em que o rei Herodes exercia perseguição sobre a igreja, e a igreja primitiva, e a igreja primitiva já exercia este hábito de orar a Deus. Então, ele acabara de prender e de matar Tiago e também capturou Pedro e encerrou Pedro na prisão. Pedro então estava preso, e enquanto ele estava preso e fortemente guardado, né, a gente aprende aqui que haviam 2 soldados ao lado de Pedro dentro da cela, mais 2 soldados do lado de fora, e eram 4 grupos, né, fazendo toda a proteção daquele local. Havia uma porta de ferro, então ele estava fortemente guardado. Né? Então Pedro estava ali preso e em momento algum fala que ele estava com medo, desesperado. A igreja orava incessantemente pela proteção de Pedro. Então, num certo momento, quando já a Bíblia fala que era a época da Páscoa, e assim que passaram-se os dias, né, dos pães asmos, já estava ali próximo de Pedro ser levado até o rei. Nesse último dia, um anjo aparece para Pedro. E uma grande luz toma aquele lugar e Pedro fica confuso, não sabe o que é que estava acontecendo. Ele imagina que fosse uma visão. Mas o que estava acontecendo nesse momento? A sua libertação. O Senhor o visitou, o Senhor deu uma ordem a ele para ele se levantar, para ele se vestir. Na mesma hora, as correntes, né, que prendiam ele caíram ao chão. E Pedro então foi passando pelos guardas. Ninguém o notou, ninguém acordou, ninguém despertou, ninguém impediu. Ele foi passando, conseguiu sair pela porta de ferro e foi até a casa de Maria, onde a igreja primitiva orava incessantemente. Todos ficaram eufóricos com aquela situação. E aí que está, o ponto principal é esse. Pedro estava certamente em contínua oração dentro da cadeia. A igreja primitiva intercedia por Pedro pela sua libertação, pela sua liberdade, melhor dizendo, naqueles dias. E o Senhor atendeu a oração, porque também existia um propósito de Deus na vida de Pedro. A gente não pode jamais ignorar o fato de que Deus está
ouvindo as nossas orações. Glórias a Deus por isso. Para concluir, irmão, a lição nos ensina que os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a fazer milagres, não pediu para Jesus ensiná-los a expulsar demônios ou até mesmo andar sobre as águas, mas eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E eles viram Jesus orar. Jesus ensinou e também fez. Então, esse é também o nosso pedido. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a orar com fé, a orar de acordo com a palavra de Deus, para que a resposta do Senhor venha ao seu tempo e nós sejamos abençoados e bem-sucedidos na terra. Fiquem com Deus, Deus abençoe você, a sua família e a paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade.